Olá, o CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai ver as decisões da primeira sessão de agosto do Conselho Nacional de Justiça. Também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e dos destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com Daniela de Macedo, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, o CEAJUDE. Isso e muito mais agora no CNJ em Ação. A gente começa esta edição com um resumo da sessão ordinária de número 173. Ela foi realizada no plenário do Conselho no dia 6 de agosto. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, abriu a primeira sessão de julgamentos do segundo semestre do ano. Gostaria de dar as boas-vindas à doutora Gisela Gondim, por ser esta a sua primeira sessão como conselheira deste órgão. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do mandato. Ele deixa o cargo no dia 15 de agosto. Gostaria muito singelamente, nesta que é a última sessão de que participo na condição de Procurador-Geral da República, de dizer do privilégio que foi poder modestamente para os trabalhos deste Conselho Nacional de Justiça. Instituição que reputo, e tenho reiteradamente afirmado isso, de importância fundamental para o nosso sistema de justiça, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público. Por outro lado, foi igualmente um privilégio poder conviver com Vossas Excelências e com aqueles que os antecederam, uma convivência sempre extremamente cordial, fraterna, e posso dizer que nas sessões em que participei sempre aprendi muito com os votos e as manifestações de Vossas Excelências. Em seguida, os conselheiros analisaram a liminar que suspende uma resolução do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Por meio dela, o TJ determinou o fim de 2 comarcas. A resolução foi questionada pela OAB do Estado e pela Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul. O relator da liminar, conselheiro Silvio Rocha, explicou por que essas comarcas são tão importantes para a população local. A ordem se insurgiu contra essa resolução por vários argumentos, entre eles prejuízo à população local, porque ficariam sem a prestação de serviços jurisdicionais. Eu examinei a questão e existe uma lei estadual, que é o Código Judiciário Estadual, que estabelece requisitos objetivos que presentes autorizariam a deliberação discricionária do tribunal sobre a desinstalação ou mesmo a extinção das comarcas. E verifiquei que aqueles requisitos objetivos não estão presentes. E, portanto, isto não justificaria a decisão tomada pelo tribunal. O próprio tribunal reconhece isso, tanto que admite que aqueles requisitos datam de uma lei de 1994, encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para alteração desses requisitos. E me pareceu que seria prudente manter a situação atual, não desinstalar as comarcas até que o Conselho Nacional de Justiça se pronunciasse sobre o mérito. Outro processo discutido foi o que investiga o suposto uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o conselheiro Francisco Falcão, relator do caso, o desembargador Belisário Antônio de Lacerda teria emprestado o carro para a esposa e uma amiga a irem a um shopping em Belo Horizonte. Conforme noticia o próprio desembargador. Abre aspas. Em resposta ao ofício supra, informo que o veículo de placa HNH 1012 estava à minha disposição e que no dia referido, ao vir da minha casa para o TJ, dei uma carona para minha mulher e uma amiga até o Ponteio Lar Shopping, que fica próximo à minha residência no bairro de Mangabeiras. E lá, as deixando, encaminhei para o Tribunal de Justiça e pedi que o meu motorista as apanhasse às 16h30, sendo informado pelo mesmo que tudo fora feito segundo determinado e sem qualquer atraso ou imprevisto. O relator citou ainda o depoimento do motorista do magistrado. O funcionário disse que essa não teria sido a primeira vez que o carro foi utilizado para outros fins. Há evidências nos autos
da habitualidade de uso incorreto do veículo oficial, vez que o motorista do desembargador Belisário Lacerda, em depoimento, teria afirmado que ocorreram outras oportunidades em que a esposa do desembargador utilizou o veículo oficial e com outras amigas, inclusive. Por unanimidade, foi decidida a abertura da revisão disciplinar contra o juiz. Parece-me relevante instaurar a revisão disciplinar, como autoriza o artigo 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. O plenário decidiu também manter a liminar que suspende o bloqueio de mais de 130 milhões de reais do Banco Itaú. A sentença partiu do juiz Ari Ferreira de Queiroz, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Goiânia. O Conselho Nacional de Justiça analisa ainda se abre procedimento disciplinar para apurar a conduta do juiz. Segundo o conselheiro Guilherme Calmon, relator do processo, o magistrado seria parente da parte favorecida no bloqueio desse valor. Realmente, os fatos são graves, merecedores, portanto, de uma apuração bastante detida e minuciosa, e caso se aguardasse posterior medida até de possível instauração de procedimento administrativo disciplinar, muito provavelmente não haveria como retroceder em relação a atos concretos que estavam sendo praticados. Não consta aqui da decisão, mas há informações nesse procedimento a respeito de praticamente fechamento de agência bancária para exatamente levantamento dessa importância superior a 130 milhões, de modo exatamente a exacerbar a atuação jurisdicional e, portanto, desbordar para outro tipo de atuação que não no exercício da jurisdição. A sessão também marcou o fim do mandato de 6 dos 15 conselheiros do CNJ. José Roberto Neves Amorim, José Guilherme Vaz Werner, Silvio Rocha, Ney José de Freitas, José Lúcio Munhoz e Jefferson Kravichinchen. Eles deixam o Conselho Nacional de Justiça ainda esse mês. Agradeço muitíssimo a colaboração dos conselheiros que hoje se despedem e me coloco à disposição de todos eles para o que entenderem necessário. Na próxima semana, você vai acompanhar outras decisões da sessão de número 173 do Conselho Nacional de Justiça. Veja agora o que mais foi destaque no CNJ. Na abertura do 3º Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação, o coordenador do Comitê Gestor do Movimento Permanente, conselheiro José Roberto Neves Amorim, apresentou um balanço da Semana Nacional de Conciliação. No ano passado, foram cerca de 350 mil audiências realizadas em todo o país. Pouco mais da metade terminou com acordos efetivados. Um aumento de quase 3% em relação a 2011. Para o conselheiro, é importante mudar a cultura da judicialização das disputas. Fundamental é continuar construindo a mudança de cultura para a conciliação. Então, saindo de uma judicialização, tirando da cabeça das pessoas a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário mediante um processo. Durante o evento, no Conselho de Justiça Federal em Brasília, foram traçadas novas metas para os coordenadores dos núcleos permanentes de solução de conflitos. Entre os objetivos, aumentar o número de instrutores, planejar as ações de conciliação de forma especializada por áreas de atuação, Justiça Federal, Estadual e do Trabalho. Veja o quadro Tá na Rede. No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. A data não passou em branco na fanpage do CNJ. Você encontra informações, curiosidades e posts para homenagear aquele amigo ou parente que escolheu essa profissão tão importante. Acesse www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. Além do Dia do Advogado, no Twitter durante todo o mês de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, a campanha Pai Presente. O programa, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça, objetiva estimular o reconhecimento da paternidade de pessoas sem o registro. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube.
Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. A primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário ocorre nos dias 12 e 13 de agosto, com a participação de 50 estudantes de direito de todo o país. O evento é para estimular as faculdades jurídicas a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, em apoio aos tribunais de justiça. A parceria é do CNJ com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. No dia 12 de agosto está marcada mais uma reunião do Grupo de Trabalho encarregado de elaborar a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Formado por representantes de todos os ramos da Justiça, o grupo tem prazo de 120 dias para formular minuta de resolução, que será encaminhada à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ. Também no dia 12 de agosto está marcada uma reunião da Comissão Permanente de Infraestrutura e Tecnologia de Informação para discutir o planejamento estratégico em tecnologia de informação do Judiciário Nacional. No mesmo dia, reunião da Corregedoria Nacional com os tribunais regionais da 3ª, 4ª e 5ª regiões para definir metas de conciliação. Até o dia 20 de agosto estão abertas inscrições para o 2º Encontro Nacional do Encarceramento Feminino. O evento, coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas, vai ser realizado nos dias 21 e 22 de agosto, para discutir temas como prisão domiciliar e tratamento de grávidas e mães com filhos no cárcere. A sessão ordinária de número 174 está marcada para o dia 10 de setembro, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu converso com Daniela de Macedo, chefe substituta do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa recebe hoje Daniela de Macedo, chefe substituta do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, o CEAJUD. Muito obrigado pela presença aqui, doutora Daniela. O CEAJUD começou como um projeto, né? Isso, William. Na verdade, o CEAJUD ele foi criado pela resolução número 111 do CNJ, em 2010, como um projeto mesmo, voltado para a formação dos servidores do Poder Judiciário. Hoje, ele já tem uma estrutura de unidade mesmo, administrativa dentro do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele já integra, né, o organograma do Conselho Nacional de Justiça. E a gente está funcionando desde novembro de 2011 de forma estruturada, né, efetivamente, como uma unidade do CNJ. O CEAJUD está preocupado hoje com a capacitação, com a formação dos servidores do Poder Judiciário como um todo. Nós somos aproximadamente 360 mil servidores do Poder Judiciário, né? E esse projeto, o CEAJUD, que hoje é uma unidade, ele está com a incumbência de coordenar, de colaborar e de trabalhar em colaboração com os tribunais, né? Para fomentar a formação e a capacitação dos servidores do Poder Judiciário. Porque percebeu-se que existia, assim, uma demanda ainda um pouco represada por formação em alguns tribunais de justiça do nosso país. E o CEAJUD veio para colaborar com esses projetos de formação. Como é que se dá essa formação, sair de Brasília e jogar para os servidores dos judiciários de todo o país? Isso. Os nossos projetos, na verdade, hoje, eles estão muito focados na educação à distância. Porque a educação à distância, em razão do nosso país ser um país continental, né, é uma ótima ferramenta para atingir o maior número de pessoas, de servidores que às vezes não estão lotados nas capitais, né, porque existem muitos projetos dos tribunais de justiça que designam servidores das capitais para realizarem os seus cursos. Mas nem sempre há a possibilidade do curso chegar até o interior, chegar até aquele profissional que está lotado num lugar com pouca estrutura. Então, o ensino à distância é uma ferramenta muito útil e eficaz para disseminar a informação. A gente percebe que os colegas servidores do Poder Judiciário gostam muito quando o CNJ oferece oportunidades de formação. Só para assim, um exemplo, no ano passado, no nosso primeiro ciclo de capacitação, a gente recebeu mais de 7 mil
pedidos de inscrição de colegas. Então, e a divulgação foi feita assim, de forma bem diminuta, porque não existiam tantas vagas para os colegas, então foram alguns dias de inscrição e mais de 7.000 pessoas buscaram os nossos cursos. Como é que se dá essa distribuição? Bom, hoje, né, a gente está com ano passado nós fizemos 4 ciclos de capacitação, né, foram 4 ciclos, então no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre. Nós formamos no ano passado 5.000 servidores do Poder Judiciário aproximadamente, é um número bastante expressivo se a gente considerar que o SEAJUDE é uma unidade ainda muito nova, né, então com 1 ano e meio de funcionamento já ofereceu mais de 6.000 vagas para os nossos colegas servidores do Poder Judiciário. Hoje, a gente está com um projeto um pouco diferente, né? A gente ofereceu apenas um ciclo de capacitação no início do ano e a gente está focado no nosso projeto importantíssimo também, agora em 2013, que é coordenar o grupo de trabalho da Política Nacional de Formação de Servidores. Então, hoje a distribuição das vagas, né, em relação aos tribunais, ela é feita justamente para contemplar colegas de todos os tribunais. Existem servidores de praticamente todos os tribunais do Brasil que já se inscreveram nos cursos do SEAJUDE e que já participaram de algum projeto de formação oferecido pelo SEAJUDE. Como é que se dá a escolha desses cursos? Bom, a gente tenta alinhar a oferta de capacitação com os objetivos estratégicos, com o planejamento estratégico do tribunal, né? Principalmente do Poder Judiciário, no caso das metas do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, a gente já ofereceu cursos, por exemplo, de administração judiciária, importantíssimo, né? Para a gente falar de uma unidade administrativa, como o Poder Judiciário agora tem que desenvolver também. Então, gestão de competências gerenciais, né, desenvolvimento de competências gerenciais, gestão de projetos, desenvolvimento, né, de pessoas, ética, um curso fundamental, né, ética aplicada ao serviço público, né? Então, direito constitucional, noções assim básicas mesmo, de algumas questões relacionadas à parte administrativa, à parte de gestão, a parte também específica, da atuação profissional específica do servidor, né? Então, direito administrativo, direito eleitoral, a gente também já ofereceu, noções introdutórias sobre gestão de projetos, especificamente, como eu já falei, o BSC, né? Então, a gente tenta alinhar a oferta de capacitação às metas, aos objetivos que o CNJ tem a atingir, especificamente em suas atribuições constitucionais. Eu estou me lembrando aqui de um curso que vai ser oferecido sobre depoimento especial de vítimas de violência sexual na área da infância e juventude. Um tema muito delicado, que precisa ter pessoas altamente capacitadas, porque, enfim, pela delicadeza mesmo da questão, né? Isso. O CNJ, ele já recomendou aos tribunais de justiça que criassem salas especiais para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Então, com essa recomendação, que é a recomendação número 33, para que os tribunais criem essas salas de depoimento especial, o CNJ entendeu, né, a partir de um projeto mesmo que foi desenvolvido, que é necessário também oferecer formação adequada para os profissionais que vão fazer a oitiva dessas crianças e adolescentes, né? Então, toda a equipe que trabalha com a oitiva das crianças dentro do Poder Judiciário, ela precisa estar capacitada para escutar de uma maneira apropriada as crianças e os adolescentes, né? Que são pessoas, sujeitos de direitos, mas ainda estão passando por um processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Então, eles precisam ter um tratamento especial, precisam ser ouvidas de uma forma diferente do que o adulto, né? Então, não é a mesma coisa de uma criança chegar num fórum de um adulto, né? Então, é essa a ideia de que a gente precisa, sim, oferecer salas especiais, mas principalmente oferecer profissionais capacitados para acolher e ouvir e escutar essas crianças da maneira que elas não se tornem novamente vítimas, né? Então, a ideia é evitar a revitimização da criança e do adolescente. E o portalzinho? Bom, o portalzinho é o nosso xodó, na verdade, né? Porque... Eu identifiquei pelo seu sorriso. Foi justamente. Desde 2012, desde meados de 2012, né, a gente está desenvolvendo um projeto voltado mesmo para crianças e adolescentes. Qual que é a ideia? O Poder Judiciário, ele é um poder, historicamente, um pouco formal, né? Sim. E a gente sabe que, historicamente, não existem tantas informações disponíveis, assim, facilmente para crianças e adolescentes sobre o Poder Judiciário. E a ideia é que o portalzinho seja um instrumento
de aproximação do Poder Judiciário de crianças e adolescentes, especialmente de crianças, porque o foco do portalzinho CNJ são crianças de 6 a 8 anos. Existem outros projetos, por exemplo, da AMB, do Poder Judiciário, voltados para crianças mais velhas, de 11 anos, já pré-adolescentes. O portalzinho está com foco em crianças que acabaram de aprender a ler e a escrever e que estão ainda começando a interagir com a linguagem escrita, né? Então, a gente pretende, com a linguagem bem simplificada, passar conceitos introdutórios sobre o que é o Poder Judiciário, quais são as atribuições do Poder Judiciário, como o Poder Judiciário pode colaborar com a criança, né? O que o juiz pode fazer para poder ajudar uma criança que está vivendo uma situação de risco, quais são os papéis do juiz, do promotor, do defensor público, justamente, mal e formando um cidadão. Aproximando o Poder Judiciário das crianças e dos adolescentes e despertando na criança também, especialmente, o interesse pelo Poder Judiciário, né? Aproximando mesmo. Por exemplo, a gente tem a ideia de que é importante que a criança saiba que existe uma Constituição Federal no Brasil. Nós temos um documento normativo muito importante que precisa ser amigo da criança, né? A criança precisa ter interesse por ele. Claro que nenhuma criança vai ler uma Constituição de mais de 200 artigos, não é isso. Mas saber que existe, saber que ali existem decisões políticas importantíssimas para o Estado, né? E para ela como cidadã, como futura cidadã, é importantíssimo saber. Vida longa ao portalzinho. Obrigada. Doutora Daniela Macedo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Nós que agradecemos. Bem, o Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta do Conselho Nacional de Justiça criado por orientar juízes das varas da infância e da juventude na condução dos processos de adoção. O cadastro foi lançado em 2008 e de lá para cá o número de crianças e adolescentes que ganharam um lar cresceu no país. Amo você! Você me ama, somos uma família feliz. Em pouco tempo, com a família Nunes, foi fácil perceber que o amor por Marcelo, filho adotivo de Raquel, foi à primeira vista. E tudo começou com um olhar. Quando eu conheci o Marcelinho, ele tinha 5 meses, mas era um tamaninho assim de recém-nascido. E ele estava dormindo no colo da cuidadora, enrolado numa mantinha azul. Agora ele vai dormir, vamos dormir. Isso, ele está dormindo. Fecha o olhinho, Marcelinho. A servidora esperou 3 anos na fila de adoção até encontrar o pequeno Marcelo com 5 meses. Decidida a dar um lar ao menino, ela deu início aos processos necessários para adotá-lo. Mas o caminho para que a criança seja legalmente dela ainda não terminou. Marcelinho já completou 4 anos e até agora Raquel ainda não tem a guarda definitiva do filho. A demora traz angústia e também possibilita aspectos básicos, como o nome dela na certidão de nascimento. E eu esperei 3 anos. E ainda estou nessa espera. Na verdade, eu tenho 7 anos de espera, porque foram 3 anos até Marcelinho chegar. E eu ainda não tive o prazer de ter ali meu nome na certidão, como mãe dele. Marcelinho realmente é uma criança que necessita de cuidados. Ele faz tratamento no Sara-Kubitschek, tem uma doença autoimune, que eu trato com todo o amor do mundo. No plano de saúde mesmo, eu gasto. Pelo Marcelinho, eu tenho apenas a tutela dele, ele é meu dependente indireto. Então, todos os gastos que eu tenho com saúde, que não são poucos, eu tenho que custear 50%. Enquanto se ele fosse meu dependente direto, seria 10% a 20% de tudo. O advogado de Raquel explica que a decisão da justiça leva tempo. Segundo ele, vários aspectos são analisados pelos juízes, como, por exemplo, os relatórios das visitas realizadas pelo Conselho Tutelar durante o processo. É uma questão difícil para o juiz decidir. O juiz ele tem que estar muito seguro da sua decisão. Ele está entregando uma criança, não é um bem imóvel, é uma criança, então ele tem que se resguardar. A sociedade, através do Ministério Público e do Conselho Tutelar, tem que proteger a sociedade, inclusive entregando uma criança a uma mãe. Então você tem que fazer investigação, o juiz tem que ter segurança. E às vezes esse acompanhamento entre um e o outro demora 6 meses, uma visita do Conselho Tutelar, uma visita da vara da infância, demora 6 meses, depois volta a casa ver. Entre 2011 e 2012, o número de adoção cresceu 30%. O dado é do Cadastro Nacional de Adoção do CNJ. Neste ano, quase 300 crianças receberam um novo lar. De acordo com a lei de adoção, a idade mínima para a pessoa adotar uma criança ou adolescente é de 18 anos e não precisa ser casada.
Você tem que mostrar que tem condições de criar. Nesse caso, a questão financeira pouco influencia. Se nível alto, nível baixo, nível médio, isso não interfere. Interfere o amor e a educação que você vai dar a essa criança. E uma boa notícia, Raquel conseguiu. A guarda definitiva do Marcelo foi aprovada pela Justiça. O CNJ em Ação termina por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.